Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Felipe Cardoso e nesse vídeo aqui eu vou elucidar uma dúvida muito recorrente que eu recebo aqui dentro do meu treinamento. Essa dúvida específica chegou para mim através da plataforma onde eu tenho alguns treinamentos. É uma dúvida de um aluno a respeito de tráfego pago para o mercado imobiliário. Como que você deve considerar a questão da escala, a questão da otimização, a questão do custo por lead. Tudo isso é explicado e eu ainda vou mostrar uma forma de você conseguir calcular tudo isso para poder trazer isso para a sua realidade. Agora, é importante eu fazer alguns alertas aqui, algumas observações. A primeira delas é que você é o especialista do seu mercado. Eu sou especialista em tráfego pago, então basicamente o que você vai fazer é pegar o seu conhecimento, juntar com o meu conhecimento para dar um match perfeito. Você tem a realidade do seu negócio, então você vai ter que pegar tudo que eu ensino aqui nessa aula e trazer para o seu negócio. Eu dou alguns exemplos aqui nessa aula, então você deve pegar os exemplos que eu dou e ajustar para, por exemplo, a comissão que você cobra. E isso você pode fazer facilmente porque eu vou disponibilizar para você uma planilha onde isso vai facilitar bastante. Então, embaixo desse vídeo também tem um link para você poder baixar essa planilha para você poder utilizar no seu negócio. E por fim, eu tenho um treinamento com foco em tráfego pago para o mercado imobiliário. Se você quiser ser o meu aluno, se tornar o meu aluno, vai ser uma honra enorme. Embaixo desse vídeo aqui tem um link, é só você clicar para poder conhecer o meu treinamento também. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, porque hoje você aprende. Então, muito bem. Respondendo às dúvidas dos alunos, eu recebi aqui a dúvida de um dos nossos alunos aqui. Todas as vezes que eu recebo uma dúvida, que é uma dúvida extremamente importante, que também provavelmente seja uma dúvida de outros alunos, essa dúvida ela vira uma aula, como está acontecendo com essa aula aqui. Acho que é um dos diferenciais, inclusive, do curso. A dúvida de hoje é a dúvida aqui do Velber, ou o Elber, não sei como é que se pronuncia. E ele mandou uma dúvida aqui bem pertinente e que eu acho que vai ajudar bastante outros alunos aqui, porque provavelmente é a dúvida de outros alunos também. Ele colocou o seguinte: ainda permanece a dúvida de como verificar o ponto de escala, permanência ou otimização quando o custo por ação, CPA, é o custo por lead, né, que é o CPL. Por exemplo, no ramo imobiliário, quando o produto é um imóvel que é único, apartamento de terceiro, e tem um valor de venda, um exemplo, R$1.500.000, quais critérios devo observar para justamente escalar, permanecer ou otimizar as campanhas? O que observarei é a quantidade de leads e não terei métricas como metade do valor do produto ou 80% do valor do produto para tomar decisões de escala, permanência e otimizações de campanha. Né? Por que ele está falando aqui essa questão de metade do valor do produto? Porque tem uma aula onde eu falo sobre isso. Como que você trabalha para poder escalar, para poder otimizar e o que você deve considerar, como por exemplo, o valor do produto ou a comissão que você recebe se você atua no mercado de afiliados. Né? Então, isso é ensinado nessa aula. E, obviamente, essa referência aqui do Elber, né, o Velber, é com relação ao que é ensinado nessa aula. Então, por isso que ele traz essa abordagem aqui, já que a gente analisa a questão do valor do produto ou a comissão do afiliado na hora da gente decidir se a gente vai escalar, otimizar ou permanecer do jeito que está. No caso do mercado imobiliário, é diferente, porque, por exemplo, o exemplo que ele trouxe aqui é um imóvel de R$1.500.000. Então, muita gente tem essa dúvida. Como que você analisa a questão de resultados e o ponto para poder escalar, otimizar ou então permanecer? Essa permanência aqui, que ele coloca aqui, é exatamente quando você olha ali para as suas campanhas e você não decide fazer nada, continua rodando aquelas campanhas sem otimizar ou sem ajustar para poder escalar. E eu achei sensacional essa dúvida, uma ótima oportunidade para poder esclarecer algumas coisas que diz respeito a esse mercado aqui, que é um mercado fascinante, que é o mercado imobiliário, e é o que a gente vai ver agora, beleza? Bom, a gente deve considerar algumas coisas quando a gente vai olhar para a questão de escala, otimização. A primeira coisa que você tem que analisar aqui, a primeira coisa que você tem que considerar é o foco na comissão. Né? Então você tem que focar aqui na questão da sua comissão. Então se você vai promover um imóvel, né, se você está vendendo um imóvel de um terceiro, você vai ser comissionado por isso.
Assim como, por exemplo, um afiliado que promove um produto de terceiro, ele também é comissionado. Então a gente pode dizer que, de certa forma, obviamente respeitando as peculiaridades de cada mercado, mas de certa forma, os exemplos que eu vou dar aqui também são exemplos muito semelhantes a como que você deve olhar para o mercado de afiliados, porque no fim das contas, o corretor ou a imobiliária recebe uma comissão, assim como o afiliado recebe também uma comissão ao promover um infoproduto de um outro produtor. A diferença aí é a discrepância de valor, né? A gente está falando de um imóvel aqui que talvez R$200 mil no mercado de atuação de uma imobiliária seja o menor valor, por exemplo. Então tem imobiliárias que R$200 mil é o menor valor de imóvel que eles trabalham ao tentar vender, e de repente eles podem ter imóveis de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então você imagina, a gente está falando aqui num cenário de R$200 mil, mesmo sendo um imóvel aí, provavelmente se enquadrado aí no Minha Casa Minha Vida, um imóvel que dentro desse mercado de imobiliário, o mercado para imobiliário é um valor que é um valor até menor em comparação com outros valores de imóveis, né? Então você imagina, ainda assim R$200 mil em comparação com o mercado de infoproduto, por exemplo, a diferença é absurda. A ótica aqui ela é totalmente diferente nesse cenário, embora seja um pouco semelhante no que diz respeito à comissão, porque o corretor ele ganha comissão, a imobiliária ganha comissão, e é assim que a gente tem que analisar. Então você tem que olhar a questão da comissão, você tem que determinar um limite, isso daqui é muito importante também. Então, uma vez que você já sabe qual vai ser a sua comissão se você vender aquele imóvel, você tem que, a partir dessa comissão, estabelecer um limite para você poder investir em anúncios. Você também vai ter que estipular um prazo para poder vender esse imóvel. Então, talvez você já tenha esse dado no seu negócio, no histórico que você tem da sua imobiliária ou da sua atuação como um corretor de imóveis. Qual é o tempo médio que você leva para poder vender um imóvel? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Você tem que ter esse dado. Se você não tem, você tem que partir de algum ponto, e eu vou defender aqui uma sugestão de um prazo que eu costumo dizer aqui que é o ideal, olhando para a questão técnica da plataforma, mas vai fazer sentido para você. E você também vai ter que analisar as conversões passadas, né? Então você tem que olhar para o seu negócio e para os dados que você já coletou ao longo do tempo, quantos leads, por exemplo, quantos leads em média são necessários para que você gere uma venda, né? Como é que você faz esse cálculo? Imagina que nos últimos 6 meses você, em média, a cada 1.000 leads gerou 3 vendas, né? Então você tem que pegar esses 1.000 leads, dividir por 3 para você saber, em média, quantos leads são necessários para você poder gerar uma venda. Pega ali a quantidade de leads e divide pela quantidade de vendas que você fez, né? E basicamente a gente considera aqui leads formulários, né? Ou seja, os formulários que você recebeu, as pessoas que preencheram um formulário, sejam formulários externos ou até mesmo aquele formulário da própria Meta que carrega dentro da própria plataforma, ou até mesmo mensagens no WhatsApp, no direct, tudo isso é lead. Então você tem que analisar o contexto de quantos leads você precisou para poder gerar uma venda em média. É um dado importante também e que vai fazer sentido aqui para você. Vindo aqui para um cenário, a gente vai analisar aqui esse exemplo onde que nós temos aqui um imóvel de R$200 mil. Né? Imagina que você tem um imóvel de R$200 mil e que você ou a sua imobiliária recebe uma comissão de R$20 mil, ou seja, 10% do valor do imóvel. Então, se você vender aquele imóvel, você vai ser comissionado em 10%, que vale aqui R$20 mil. E vamos supor aqui que o prazo de veiculação, ou o período que você tem aí para poder conseguir vender esse imóvel, seja de 2 meses. Tá? Pode ser que esse aqui seja o cenário do seu negócio, mas pode ser que não seja, e talvez você precise de 3, 4, 5 meses. Ou então talvez você ainda não saiba isso. Você talvez não tenha dados suficientes para poder ter essa informação. Por que eu coloquei aqui como um exemplo 2 meses? Porque quando a gente vai analisar a plataforma, nós entendemos que a plataforma, ou melhor, as plataformas de anúncios, elas precisam de um tempo para poder conseguir aprender com os resultados, otimizar. Então, para que ela aprenda, você tem que dar tempo, você tem que dar orçamento e você tem que gerar resultados. E não adianta você estipular, de repente, 15 dias como um tempo para poder vender aquele imóvel, porque quanto menor for o prazo, maior vai ter que ser o orçamento para que você consiga atingir uma amostragem estatística suficiente. Então, 15 dias é muito pouco. 30 dias? Ok. 2 meses eu já acho que é legal. Então, eu diria que 2 meses seria aí um mínimo, tecnicamente, olhando para a questão técnica da plataforma, seria um mínimo aí para você conseguir dar para a Meta dados suficientes para conseguir aprender. Agora, obviamente que eu coloco aí um asterisco, né? Por quê? Porque também não faz sentido você analisar o contexto de 2 meses investindo o mínimo do mínimo do mínimo. Porque, como eu disse, se você diminui o orçamento, o
tempo ele tem que ser maior. Isso é uma questão estatística. Então, quanto maior o orçamento, o tempo pode ser menor. Quanto maior for o tempo, o orçamento ele pode ser menor. Então, a gente tem que analisar todo o contexto que envolve a questão de como que as coisas acontecem no seu negócio. Em alguns mercados, esse tempo ele pode ser maior, ele pode ser menor, na sua região pode ser maior ou menor, né? Então, eu entendo que nesse mercado e trabalhando com diversos nichos específicos e muitos desses nichos são nichos voltados para o mercado imobiliário, seja aluguel, venda, empreendimento como lançamentos também, construção. Então, a gente entende que, por exemplo, a questão da região acaba afetando, o valor dos empreendimentos acaba afetando. Então, tudo no fim das contas vai afetar. Mas você tem que analisar o seu negócio para entender qual é o tempo que você leva em média para poder vender um imóvel e você vai trazer isso para cá. Agora, cara, não tem. Então, trabalha aqui com 2 meses que seria o ideal. Então, levando em consideração esse cenário até aqui, ou seja, 200 mil valor do imóvel, 10% de comissão equivale a 20 mil reais em um prazo de 2 meses, a gente chega à conclusão aqui, matemática simples, você tem 10 mil reais para poder investir nesses 2 meses. Por que você vai investir até 10 mil reais? Porque o ideal aqui é que o seu investimento durante o período que você estipulou aqui como ideal seja no máximo 50% da sua comissão. Então, se a sua comissão aqui ela é uma comissão de 20 mil reais, você tem que estar disposto a pagar no máximo 50% desse valor para poder conseguir gerar essa venda. Porque se você conseguir investir 10 mil reais e gerar uma venda de 200, você vai receber 20. Ou seja, é como se você tivesse uma máquina que você coloca 10 mil reais e te retorna essa máquina 20 mil reais. Então você vai ter 10 mil de lucro líquido ali, né? Então vamos dizer aí que 50% do valor da sua comissão é o teto máximo que você estaria disposto a investir para poder conseguir gerar essa venda. Então, levando em consideração esse cenário de 10 mil reais durante esses 2 meses, então a gente tem aqui um cenário de 5 mil reais por mês. Então é só você pegar aqui o valor que você vai investir no máximo nesse período, você pega esse valor e divide pela quantidade do tempo. Aí vai dar aqui 5 mil por mês. E 5 mil por mês equivale a 166,66 por dia. Então é a frieza dos números. Quando a gente vem destrinchando aqui os números, você vê que você consegue ter aqui um pouco mais de clareza, mas é a frieza dos números. R$ 166 reais arredondando aí por dia para você investir. E aí a gente tem aqui uma previsão de CPL, que é o custo por lead. Muitas das vezes você não vai ter essa informação aqui ainda. Com o passar do tempo você vai conseguir ter mais dados e saber qual é o CPL ideal, mas isso aqui também muda de acordo com o valor do imóvel, o tipo de campanha que você usa, de acordo com o criativo, de acordo com a região, uma série de fatores que acabam influenciando aqui no CPL. Então, em média, pelo menos com os clientes da minha consultoria e também os alunos que atuam nesse mercado, em média a gente tem visto aí R$ 20 o CPL para alguns empreendimentos. Então eu coloquei aqui esse CPL de 20, mas em alguns outros empreendimentos específicos a gente consegue chegar em 1/4 desse valor. Então tem muitos clientes, até mesmo da consultoria, que estão rodando campanhas aqui pagando R$ 5 o custo por lead, né? Tendo aí o lead está custando R$ 5. Então isso é possível. Como que você faz para poder baixar o custo por lead? Trabalhando campanhas diferentes, né? Então se você está gerando lead muito caro no WhatsApp ou no formulário, tente outras formas de conseguir captar lead. Trabalhe melhor o formulário de captura, trabalhe melhor o criativo, analise melhor o público, mas pode ser que mesmo você fazendo tudo isso, você tenha aí um CPL que já esteja ali no teto. Você não vai conseguir baixar porque pode ser uma média de mercado ou do seu mercado ou da atuação do seu negócio de forma regional. Então isso daqui vai basicamente ser dinâmico de acordo com uma série de fatores. Mas R$ 20 aqui eu estou jogando lá para cima, esse valor ele pode ser menor, né? E obviamente sendo menor e trazendo lead qualificado, melhor ainda. Você não pode querer pagar barato pelo lead. Você tem que pagar um valor ideal pelo lead qualificado. E às vezes o lead qualificado ele custa mais caro. Então você tem que entender isso, mas a conta ela tem que fechar. Então quando a gente analisa esse cenário aqui, com esse investimento por dia, um CPL de R$ 20, nós vamos captar uma média aí de 8 leads por dia, mais ou menos. No mês você vai captar 250 leads. E durante o período todo 500 leads, ou seja, durante esses 2 meses aqui, você vai captar
500 leads. Por que é importante você analisar o período que você leva para poder vender um imóvel e quantos leads você precisa para poder vender o imóvel? Para poder analisar aqui se essa operação ela vai ser uma operação que vai se sustentar, que vai ser saudável. Às vezes você vai analisar aqui o contexto e esse contexto aqui ele pode indicar para você que não vai ser uma operação muito fácil ou então uma operação que você vai ter que investir um pouco mais. Quando a gente analisa aqui a questão do investimento, outro ponto importante também é que embora você tenha aqui um valor ideal para investir durante esse período e que esse valor ele deve ser 50% da sua comissão, você tem que entender que não necessariamente você precisa colocar a metade desse valor num mês e a outra metade no outro mês. Você pode, de repente, colocar uma pequena parte no mês e aumentar no segundo mês. Então, de 10 mil reais, você pode colocar 3 mil no primeiro mês, 7 mil no segundo, 4 mil no primeiro, 6 mil no segundo. Ou então até mesmo inverter, colocar 6 mil no primeiro, 4 mil no segundo. Ao longo do tempo, conhecendo melhor o seu público, a região que você atua e os imóveis que você promove, você vai entender melhor como que você pode, basicamente, distribuir esse orçamento aqui durante esse período que você tem aqui para poder vender esse imóvel. Outra coisa que pode acontecer é você começar a vincular um anúncio na primeira semana vender esse imóvel. Se isso acontecer, o seu lucro vai ser maior, porque você não vai gastar todo aquele valor que você tinha aqui com o máximo de investimento. Então vai sobrar mais grana, o seu lucro ele vai ser bem maior. Imagina que você gastou R$1.000 e já vendeu o imóvel. Quanto que vai te sobrar aí? Vai te sobrar R$19 mil, porque dos 20 mil de comissão, você investiu só R$1.000 e obviamente te sobrou aqui 9 mil desses 10 que você iria investir. Então isso pode acontecer também. Outra coisa importante é que muitos corretores e muitas imobiliárias estão promovendo imóveis ou empreendimentos que outros corretores ou outras imobiliárias também estão promovendo. E aí existe um risco. De repente, de você investir uma grana de uma comissão que você ainda não recebeu e aquele corretor concorrente vender ou aquela imobiliária concorrente vender o imóvel. Mas entenda o seguinte, o risco ele existe para todos os anunciantes, porque todo anunciante ele não tem a garantia de que ele vai conseguir vender, ele não tem a garantia de que ele vai conseguir ter um CPL no valor X. Não existe essa garantia. Você tem que dominar bem tráfego pago para aumentar a probabilidade de você conseguir vender esse imóvel e não o seu concorrente. Então, por isso que é importante você estudar. Porque quanto mais você estuda tráfego pago e consegue trabalhar bem com o tráfego pago aplicado ao seu negócio, ao seu nicho, ao produto, ao infoproduto, ao serviço que você oferece, as chances de você conseguir performar mais do que os seus concorrentes aumentam consideravelmente. Então, por isso que é importante você estudar muito tráfego pago para poder ter mais propriedade do que está acontecendo e do que você vai fazer e ter também bastante propriedade nas tomadas de decisão. Agora, o risco ele existe para todos os anunciantes. Pode ser que você invista R$2.000 para vender um produto e não consiga vender. Então, não é algo que acontece somente nesse mercado de empreendimentos imobiliários, né? Isso acontece em todos os mercados. Mas aqui a gente começa a ver o cenário se desenhando. E, obviamente, que a gente está dando um exemplo aqui de um imóvel de R$200 mil, mas aumentando aqui o valor do imóvel, o cenário ele pode aumentar. E pode ser que aumentando o valor do imóvel, você ainda assim não vai conseguir investir um valor seguindo a proporção do valor do imóvel e seguindo a proporção da sua comissão. Eu entendo isso também, porque às vezes a sua comissão vai ser R$100 mil. Imagina que você vai promover um imóvel de R$1 milhão, você vai ser comissionado em 10%, que vale a R$100 mil. Muitos anunciantes não vão ter 50% desse valor para poder investir. Num cenário de uma comissão de R$100 mil, o investimento máximo que você deve atuar seria 50% desse valor, ou seja, 50 mil. Mas muitos anunciantes não vão investir 50 mil porque esse risco ele aumenta também consideravelmente. E tudo bem. O que você tem que fazer aí é colocar um valor aqui e a partir daqui você vai analisar todo o contexto daqui para baixo. Então imagina que você tem um imóvel de R$1 milhão, sua comissão é 100 mil, mas você vai falar, Felipe, eu não vou investir 50 mil porque eu acho que o risco é muito alto e eu não consigo investir esse valor porque eu sequer recebi a comissão. Então beleza, então investe 5 mil, pega os 5 mil e analisa todo o contexto disso aqui, porque isso tudo aqui é matemática. Eu vou apresentar para você uma planilha onde que vai facilitar para você, inclusive embaixo desse vídeo você baixa esse PDF aqui dessa aula e você consegue baixar a planilha também para você subir na ferramenta de planilhas do Google e lá na planilha você consegue colocar os valores que você quer, você vai conseguir ver mais na prática já já, beleza? Então, esse aqui é o cenário se desenhando, você consegue ter aqui uma certa previsibilidade, você tem que analisar o contexto do negócio, o histórico e os dados que você tem para ver se essa operação do jeito que está aqui, se ela vai se sustentar, combinado? Muito bem. Bom, então agora a gente vai vir aqui para a planilha e na planilha a gente vai conseguir ver isso melhor. Usando o mesmo exemplo que eu utilizei na apresentação. Se você vem aqui, você tem um imóvel dos R$200 mil, né? Você tem que colocar ali 200 mil. Cuidado para você não colocar só 200. 200 mil reais. A sua comissão é 10% também, um exemplo, tá? Você tem que colocar 10 e você tem que colocar a porcentagem. Qual é o CPL alvo, custo por lead alvo? Vou colocar aqui
R$20 também, tá? Como um exemplo. E qual é o seu investimento desejado? Bom, se você tem uma comissão, aí você vê que a comissão já aparece aqui, né? Se você tem uma comissão de R$20.000, eu vou colocar aqui 50% de investimento. Ou seja, eu quero investir 50% da minha comissão. Vou dar um Enter, ou seja, se eu quero investir 50% da comissão, o que eu vou investir é isso daqui. Eu vou investir R$10.000. Só que para que a gente tenha aqui os outros dados, você precisa colocar aqui o prazo de veiculação. Nesse exemplo aqui, 2 meses, é só você colocar 2. Agora sim você vê que tudo é preenchido aqui, tá? Tenta, na medida do possível, não mudar nada daqui para não dar problema, né? Então, de preferência, não muda nada aqui, tá? A não ser que você tenha muito conhecimento aí de cálculos aqui utilizando as planilhas, se você quiser ajustar alguma coisa, mas aqui você não deve modificar nada, somente aqui nesse campo aqui que você pode modificar, tá? Então, nem comissão você deve mudar, né? Inclusive, deixa eu aproveitar e colocar aqui, porque isso aqui você não pode mudar, porque senão vai dar problema, beleza? Muito bem. Então, nesse cenário aqui, como é que a gente analisa esse cenário? Bom, minha comissão é R$20.000, porque é 10% do valor do imóvel. Eu vou investir no total R$10.000 durante esses 2 meses. Investimento mensal aqui vai ser de 5 mil. Investimento diário, 166, 167. Então, aqui tem uns quebrados aqui em comparação com a apresentação, mas está tudo certo. E aqui, previsão dos leads, 8,33 leads. Então, aqui também não está valor exato, né? Então, você vai captar mais ou menos 8 leads por dia, 250 leads por mês e 500 leads por período. Mas imagina o seguinte, aí de repente você vai ver ali, tem ali 1 milhão. Quanto que você vai receber de comissão aqui? Você vai receber de comissão, vamos colocar aqui, eu vou até colocar aqui 5% só, um exemplo. Então você vai receber 5%, tem que colocar porcentagem, 5% de comissão. Quanto que você vai investir? Bom, nesse contexto aqui, se eu for investir 50% da minha comissão, eu vou investir R$25.000 no total. Só que imagina que, cara, esse cenário aqui é um cenário que não vai caber no orçamento aqui da imobiliária, ou não vai caber no orçamento aqui da minha atuação individual como corretor. Então, beleza. Então, vamos investir 10% só? Então, vamos investir 10%. Então, se você vai investir 10% da comissão, aí já cai para R$5.000. Veja bem, R$5.000 de investimento total nesses 2 meses. Então você vê que tudo muda de acordo com o que você vai modificando aqui. Então a gente passa a ter 5 mil, é um valor ok para investir ao longo de 2 meses. O que dá um investimento mensal de 2.500, dá um investimento diário de 83,33, e aí esse valor, obviamente, que o investimento diário você vai ter que distribuir entre campanhas conjuntos, né, e trabalhar a estrutura da melhor forma possível. E aí você vai ter, nesse cenário aqui, uma previsão de 4 leads gerados por dia, você vai ter 125 leads gerados por mês e 250 leads por período. Então imagina que você precise, Felipe, eu preciso de 300 leads, porque em média a minha imobiliária, ou eu como corretor em média, eu preciso de 300 leads para poder gerar uma venda. Aí você tem que fazer o seguinte, aí nesse cenário aqui você vai ter que mexer aqui no investimento desejado para você saber quanto que você vai ter que investir para poder captar o volume de leads que você precisa. Deixa eu colocar 15% aqui, será que vai dar? 15% vai dar 375 leads em 2 meses. É o suficiente de acordo com os dados que você tem? Se você em 2 meses conversar com 375 pessoas, você vai conseguir gerar uma venda? Em média você consegue? Então tá ótimo. Então esse é o cenário que você deve atuar. Você vai ter que investir R$7.500 durante esses 2 meses, que dá R$3.750 de investimento mensal, e vai dar aqui um investimento diário de R$125. Você vai gerar 6 leads mais ou menos por dia, 187 leads por mês e 375 leads por período. Ah, Felipe, não, eu preciso de mais de 400 leads. Então você vai vir aqui, você vai colocar um valor maior aqui no que você está disposto a investir. E sempre essa porcentagem relacionada à sua comissão. Aqui é um exemplo da comissão de 5% com relação ao valor do imóvel. Aqui nesse cenário aqui, se eu for investir 20% do valor da minha comissão, olha aqui o cenário. Durante 2 meses, eu vou captar aqui 500 leads. E aqui a gente tem que entender que o lead você pode analisar quantos leads eu preciso gerar, independente dele iniciar a conversa ou não, mas se você quiser você pode trabalhar com lead líquido. O que é lead líquido? É aquele lead que efetivamente vai falar. Ah, cara, eu preciso gerar 300 leads que falam comigo, que se comunicam, que avançam um sinal para conseguir gerar uma venda. Aí você tem que entender que se você necessita de 300 leads líquidos, você tem que saber, de acordo com o seu histórico, quantos leads no total você precisa gerar para poder ter 300 leads que avançam um sinal. Pode ser que você precise de 1.000 leads no geralzão e que desses 1.000 leads, apenas 30% avançam um sinal. Ou seja, você tem uma taxa de conversão de 30%. Lembra que você tem que ter essas informações? Então você identifica que no teu negócio 30% de todos os
leads gerados avança um sinal. E eu preciso desses 30% para poder gerar uma venda. Aí você tem que analisar o seguinte, 500 leads no total, aqui não faz diferença não. Aí você vem aqui e você coloca, por exemplo, 30% de investimento. Também não é o suficiente, 35% de investimento, também não é o suficiente, 40% de investimento, cheguei nos 1000 leads que eu preciso durante esse período. Durante 2 meses, isso é importante dizer, porque você vai captar 500 leads por mês. Então, você vai ter que investir 40% da sua comissão para você gerar 1000 leads no total, sabendo que apenas 30% desses 1000 leads avançam um sinal. Ou seja, 300 leads vão iniciar a conversa e que você sabe que no histórico do teu negócio, a cada 300 pessoas que iniciam uma conversa, eu consigo gerar uma venda. Números, é matemática. Você tem que dominar isso daqui para você saber para onde você vai, para saber onde você está, e isso daí vai te ajudar bastante. Agora, quando que eu escalo, quando que eu otimizo, quando eu permaneço no mesmo lugar, isso vai ser um pouco semelhante à questão de venda de produtos ou infoprodutos. Vamos supor que você tem aí um CPL de R$20 e você está satisfeito com aquele CPL. Se você está com esse CPL de R$20, você não deve mexer. Se o seu CPL ele começar a aumentar acima de R$20, sendo que R$20 é o valor que você estipulou ali como ideal, se ele aumentou, se ele passou desse valor aqui, aí você tem que começar a olhar para a otimização para fazer com que o CPL baixe. Se o CPL está no máximo até 80% desse valor aqui, cara, você pode pegar e você pode escalar. Se ele estiver até R$16, o que vale a 80% desses R$20, até R$16 você pode trabalhar a escala, que é aumentar o orçamento para poder gerar mais leads. E aí você tem que ter cuidado, não adianta você aumentar muito o orçamento. Aumenta de 20% em 20%. Né? Então, se você está investindo um valor X ali naquele conjunto, aumenta 20% esse valor, para você não modificar de forma muito agressiva aquele conjunto e acabar afetando a performance daquele conjunto. Então vai aumentando de 20, aumentou de 20, aguarda aí no mínimo 7 dias, 10 dias, o ideal 15 dias, para tentar analisar depois a possibilidade de fazer um novo aumento. Né? E aí depois de 15 dias, você analisa como é que está, manteve ali aquele CPL, ou então no máximo até 80% do valor ideal, aí você pode aumentar um pouco mais o orçamento para poder escalar. Agora, se tiver muito acima de R$20, aí você tem que otimizar. E se tiver R$20, ou R$19, ou R$18,50 e por aí vai, né? Aí você, até R$17 e R$16,50, aí você pode permanecer do jeito que está, porque ele já está chegando muito ao teto do CPL ideal. Entenda o seguinte, com o passar do tempo, você vai identificar qual é o CPL ideal. Isso daí é algo que vai entrar na sua cabeça por osmose. Pode ter certeza que você vai em algum momento dominar muito bem isso e saber se o que você está pagando é barato ou é caro, ou se está dentro ali do valor que você gostaria. Beleza? Era tudo que eu tinha para poder falar nessa aula. Lembrando que tanto a planilha quanto o PDF dessa aula estão disponíveis aqui embaixo desse vídeo, é só você baixar. Aí no caso da planilha, você vem aqui na ferramenta de planilhas do Google, arquivo, importar, e você consegue importar essa planilha para poder utilizar. Então, como você viu, é bem simples você analisar todo o contexto do tráfego pago aplicado para o mercado imobiliário. É bem verdade que você vai ter que pegar a realidade do seu negócio e você vai ter que aplicar junto a todo o conceito, a toda a teoria que eu apresentei para você nessa aula aqui. Então, tráfego pago é métrica, tráfego pago é cálculo, tráfego pago é estratégia, e você tem que juntar tudo isso para poder trazer resultados para o seu negócio. Então, como eu disse lá no início desse vídeo, aqui embaixo tem um link levando para o meu curso. Se você quiser aprender, se aprofundar mais, aprender tráfego pago para o mercado imobiliário, esse curso vai te ajudar. Eu vou deixar aqui também no final 2 aulas aqui do canal. Uma onde eu vou recomendar e a outra vai ser recomendado pelo próprio YouTube. Te agradeço por ficar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!